Olá, boa noite. Oi, Ju, tudo bem? Vou esperar as pessoas chegarem. Esse momentinho de espera aí, eu sou pontual também, né? Deu 19h30, eu tô presente. Olá, boa noite para quem tá chegando. Boa noite, boa noite. Oi, Eduardo, Liz. Peraí que eu tô. Cadê Eduardo? Tá aqui. Ué, peraí que eu não tô achando você, Eduardo, mas eu já vou achar. Só um minuto. Tá aqui. Olá, olá, bem-vindos a todos. Oiê! Tudo Tudo bem? bom? Tudo. Eu acho que. Deixa eu só verificar aqui, mas tá todo mundo ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente bem. Legal. Então vamos dar só mais um minutinho, esperando as pessoas chegar. Como eu falei, eu sou super pontual, às 19h30 eu tô lá, tchim, e aí eu fico esperando o pessoal entrar. Oi, Mi! Bem-vinda! Oi, Eduardo, a Rosana, o Rosa, eu acho que as duas estavam falando para você. Olá, olá. As pessoas vão chegando devagarinho e a gente vai começar devagarinho também, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Egina, eu sou terapeuta holística, alquimista, aromaterapeuta e eu criei a minha marca de óleos essenciais, a Filha da Terra, e me veio assim essa ideia de trazer vários pontos de vista, vários terapeutas que trabalham em outras áreas para a gente compartilhar desse saber de cada um, porque juntos nós somos mais, né? E aí eu fui convidando você o penúltimo, né? Porque acaba a série de lives. O Eduardo, a gente se conheceu através da Liz, foi na casa da Liz, né? Que também é aromaterapeuta. E lá nesse bate-papo rápido que a gente teve, o Eduardo falou para mim que ele fazia um círculo de homens, né? Trabalhava com sagrado masculino. E eu assim acho super importante a gente trazer, né, falar sobre isso, porque a gente fala muito, tem muito trabalho com o sagrado feminino, mas o sagrado masculino a gente fala menos, né? Não é nem que não tenha, mas a gente fala menos. E eu acho super importante, né, a gente trazer esse equilíbrio justamente porque tudo é sagrado, né? E aí a gente até pensou em fazer uma palestra na época lá no espaço da Filha da Terra, aí veio toda essa coisa de ficar em casa e com isso surgiu essa oportunidade de fazer lives e aí eu tive a ideia de convidar o Eduardo, que é farmacêutico, que trabalha com os óleos essenciais. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que você chegou aí, né? Falar da tua formação, sei lá se foi durante o período que você estava estudando na farmácia, se foi depois, eu vou deixar você contar um pouco da sua Bem, trajetória. boa noite a todos, né? Boa noite, Regina. Obrigado pelo convite. E então, eu sou farmacêutico há quase 20 anos, né? Estudei na UFRJ e sou muito grato por ter estudado lá, por ter passado pela farmácia universitária, né? Que é uma farmácia que atende população de baixa renda e que, na verdade, é uma escola de assistência farmacêutica, né? A nossa bandeira é o uso racional de medicamentos.
né? Que le- Hoje em dia, o uso racional de medicamentos chega a ser uma utopia, né? Porque é como se não bastasse o grande cartel, que é a indústria farmacêutica. No Brasil tem um outro cartel, que é o dos donos de farmácias, né? E tem um outro fator que é a sociedade quer o livre acesso ao medicamento, né? Então, assim, o efeito imediato, entende? Sim, Então a gente fala assim, o uso racional de medicamentos e tá pagando de maluco às vezes, sabe? O que é isso, né? ente- E eu tenho muito receio que isso, inclusive, se estenda aos óleos essenciais, um mau uso, né? Uma venda indiscriminada aí, várias empresas marketing multinível querendo vender a qualquer custo, né? Então é por aí. E desde a faculdade, eu sempre me interessei por botânica, por farmacognosia, né? Aí, e com o tempo, né, com o autoconhecimento, né, com a espiritualidade, sim. eu cheguei na aromaterapia, ou fui pensado, né? Vai saber. É. E essa história do sagrado, né? Do contrário do que muitos pensam, o sagrado masculino não está restrito a uma opção de gênero, sabe? Hum, Até porque todos somos seres de luz, sim, corpos energéticos e espirituais, né? E também não está relacionado com nenhuma religião ou prática religiosa. Da mesma forma que espiritualidade também não está, né? sim, Por claro. exemplo, tem pessoas que vão para a academia e fazem verdadeiras conexões com elas mesmas, né? Com Uhum, a terra, com o coletivo e não acreditam em nada, não praticam nada, entende? Então é nesse sentido, né? E a concepção do sagrado masculino, eu entendo, né? A minha leitura é a busca pelo nosso eu sagrado, né? certo. Principalmente, no caso, fazer um bom uso das energias que me regem, no caso, masculinos, e a conciliação com o sagrado feminino, Certo. que é começando pelo feminino que existe dentro da gente, nós Sim, homens. sempre de dentro para fora, né? Uhum. Sim, sim, né? Aí, por exemplo, né, eu vou contar a história do gerânio, posso? Pode, vai. Mas Então, aí conta, me explica primeiro esses encontros. vou chegar lá, Então você vai vou falar chegar do lá. gerando também para Eu vou chegar contar, lá. vou falar do gerânio. Eu fui conhecendo os óleos essenciais e gostei muito de alguns óleos, outros não, né? E assim, sou bem interessado, né? Eu tenho uma coleção de óleos essenciais, na verdade. Sim. E, e eu implicava com gerânio, não gostei do gerânio de jeito nenhum. Olha. Aí, assim, com o tempo, eu fui vendo assim, acho que isso aí tá querendo me dizer alguma coisa, Uhum. né? E a minha consciência me mostrou, porque a aromaterapia, ela é definida pela Organização Mundial de Saúde como prática integrativa e complementar. Então, ela sozinha não diagnostica, né? Sim. Mas quem é terapeuta, quem tem já uma estrada na espiritualidade, junta tudo, né? E, obviamente, os olhos mostram o caminho, né? Então, Perfeito. eu consegui enxergar um bloqueio que eu tinha em relação ao sagrado feminino, Ó, principalmente no que existia dentro de mim. Aí eu fui ver, eu tinha questões difíceis com a minha mãe, né? uhum. Com mulheres em geral, Sim. sabe? Então, comecei por harmonizar com a minha mãe, que ano passado fez a passagem para o plano espiritual, mas graças a Deus nós conseguimos harmonizar dentro do possível para cada um, né? Sim. Antes dela fazer a passagem. E eu passei a gostar do gerânio. E aí o gerânio passou a ser bem. Tempo que eu fui harmonizando, né, com o universo feminino, hoje eu sou apaixonado por gerânio. Eu tenho Ó, vários tipos de gerânio. Eu fiz um perfume agora para mim que tem gerânio, um gerânio da Albânia, um gerânio rosa da Albânia, maravilhoso. Eu estou é, aqui na você ele. tem uns olhos assim como o outro que você me mostrou a última vez, né? Que vinha da Índia. Nossa, Ah, é. capim-limão que tem geraniol, é maravilhoso também.
Muito, muito interessante. Como é que você usa ou usou esse gerânio? Foi só no olfato? Bem, acabou que eu fui fazer um curso, né, do Sistema dos Três Aromas com a professora Lenira, e na casa dela eu acabei comprando um gerânio da África do Sul, né? E aí foi a partir desse que eu comprei vários outros, né? Eu já tenho vários, né? Sempre por inalação, né? Eu só faço óleo, ou uso tópico se eu tenho alguma necessidade, mas inalação para mim já resolve tudo. Sim, Entende? normalmente todo esse lado mais emocional, espiritual, né? A gente trabalhando com. Eu chamo de olfatoterapia porque eu tenho o hábito de usar essa palavra que um aromaterapeuta na França criou. Aqui a gente fala muito dos 13 aromas, né? Aham. Ele criou essa linguagem da olfatoterapia, onde ele trabalha justamente a nível psicoterapêutico através do olfato. Ele faz subir, né, vir à tona emoções ou Sim. memórias, né, do passado, enfim, bloqueios que nesse momento ele trabalha. E ele trabalha só justamente do jeito que você está fazendo aí, com Eu crio, o cheirinho, né? eu crio os meus próprios protocolos de inalação de acordo com as minhas questões emocionais. Sim. Obviamente, eu peço ajuda para aromaterapeutas mais experientes. Você é uma delas, né? Que eu pedi ajuda recentemente. E, e é muito bom, é gratificante e é assim, sem palavras, sabe? Eu sou muito Sim, grato de estar podendo usufruir dos óleos essenciais a meu favor, né? A favor dos outros. sim. E você quer saber do círculo de homens, né? Então, Então, como é que foi? Porque você falou um pouco que você usava, né, os óleos não é. essenciais. Bem, eu não sou o facilitador. O facilitador é o Leandro Shoas, que é um cara muito bacana. E Certo, ele é ativista da cultura de paz da comunicação não violenta, tá? Estou mostrando aqui, tá. Comunicação não violenta, sim. certo? Então, assim, no grupo tem o bastão da fala, né? Sentamos em círculo, temos tem um bastão da fala, cada um fala, e tem a escuta compassiva, né? Sempre. Depois tem uma possibilidade de retorno a cada fala, dois retornos. E Uhum. assim, vira uma grande discussão, sempre assuntos ligados à masculinidade, né? Ao universo masculino, melhor dizendo. Certo. Masculinidade tóxica, paternalismo, relação do homem com a mãe, ou com as mulheres, entende? É muito bacana. E assim, e eu desde que eu cheguei lá, eu cheguei em abril, lá para junho mais ou menos, me Cortou ocorreu um pouquinho. de eu incluir os aromas na sessão, na parte de meditação que precede. Né? São reuniões presenciais, agora estão sendo online. Alguém está falando aqui, né? Está cortando um pouquinho o seu. É fantástico sentir esses aromas e óleos. Faz uma diferença enorme no nosso círculo. É o Wagner, eu acho, porque subiu um pouquinho, não dá para eu ler. Tá, muito legal. É que Tá tá ouvindo? cortando um pouquinho, mas dá para ouvir. Voltou. Voltou. Então, as reuniões começam com uma meditação e eu preparei um spray de ambiente, tá? Com óleo de olíbano, lavanda e bergamota para harmonizar a atmosfera, né? O olíbano fiz questão de colocar, porque o olíbano é um óleo da espiritualidade e assim, por mais que não seja um trabalho espiritual, né? Somos homens reunidos com o mesmo propósito. Qual é o propósito? O autoconhecimento. Então, o Líbano faz assim dignamente ele mostra para o que veio, né? Sim, eu amo esse óleo. É. Pois é. Então, assim, eu borrifava, né, entre a gente, assim, esperava um pouco,
né? E depois, através de fitas olfativas, eu dava um outro óleo, que costumava ser o patchouli, né? Que ajuda também no desbloqueio do chácara laríngeo, para Uhum, poder falar, ou capim-limão, ou mesmo o limão siciliano, né? certo. Para ajudar na dinâmica que tava. Porque assim, o foco não é a aromaterapia. Ali a aromaterapia está sendo uma ferramenta para ajudar no propósito da reunião, né? Sim, certo. E A deu, aromaterapia, eu acho que ela pode sempre ajudar em qualquer outra ferramenta que a gente utilize, na verdade, né? Ela sempre pode trazer um plus, né? Um mais, seja em círculo, seja na meditação. É, eu uso o tempo todo, né? Então, para mim é algo natural, mas eu sim, acho que qualquer ferramenta que a gente utilize, né? A musicoterapia, a arte terapia, a gente sempre pode trazer a aromaterapia como ajuda, né? Porque ela justamente desbloqueia, às vezes, uma inibição, uma timidez, uma dificuldade de falar ou de agir, né? sim, Ou dançar, enfim, ela sempre vai ser um apoio para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo, né? verdade. Aí, é, em outubro, teve uma constelação familiar dentro do grupo, do Círculo de Homens, né? E foi muito legal. Assim, eu não fui constelado, mas participei, né? Porque a gente sempre participa, direta ou indiretamente. É, de uma co- Aí me ocorreu assim, eu vou oferecer ao grupo de presente uma sessão aromática, muito mais do que eu já vinha fazendo no início da reunião. Aí, como em julho eu tive o prazer, né, de conhecer a professora Maíra Correia Castro. Eu fui lá para Curitiba, fiz um curso dela chamado Aromanida, né, que foi assim, que me inspirou, né? Ela é professora de yoga e aromatóloga, aromaterapeuta, e criou essa técnica baseada no Yoga Nidra, que é uma técnica de relaxamento com óleos essenciais. Que E lindo! eu, pois é, e eu comecei a estudar a terapia crânio-sacral também, né? Uau! Então eu misturei uma coisa com a outra, mais outras coisinhas ali, mais uns segredinhos que eu não posso contar, e fiz uma sessão é, oferecida para o Círculo de Homens, que começou com uma intervenção coletiva de spray de ambiente, parecida com a que eu já fazia, tá? Mas eu coloquei um óleo que é a Lícia cubeba, que trabalha muito o chakra cardíaco dorsal, que é para você se abrir para a cura, né? Então, assim, foi bem interessante. E, e fiz uma sessão de relaxamento com óleo de lavanda, né? Certo? Coloquei, sugeri para todo mundo deitar no chão, pedi para trazerem os colchonetes de yoga ou canga para quem não tivesse, todo mundo no chão. Aí eu coloquei uns papéis porosos, hospitalares, né? E com uma gotinha de óleo sempre, de lavanda francesa. Apaguei as luzes, aí deixei todo mundo uns 10 minutos, né? Assim, o ideal seria que pudesse fazer mais, mas 10 minutos foi suficiente, né? E com isso todos entramos, né? Eu não participei diretamente, mas todos entraram em contato com o corpo emocional, Sim. sabe? Esse foi o objetivo, na verdade, né? A lavanda faz tudo, né? Ela aterra um pouquinho, mas também trabalha bem o lado emocional, né? Sim. A lavanda não é à toa que ela é conhecida, né? Quando a gente fala de aromaterapia, talvez seja um dos primeiros óleos essenciais que a gente pensa é na lavanda francesa, né? E justamente porque ela realmente ela vai, eu acho que eu sempre considero que ela o manto da mãe sagrada, né? Que vem e que abraça, que acolhe, mas que sacode também quando precisa sacudir. Então, ela é realmente ela é, né? Exatamente por Pra... isso que como ela pode sacudir se tiver que sacudir,
Eu mudei a intervenção para o Cedro Atlas. Porque eu falei, o Cedro já é muito bom para os homens, né? E, Completamente. e ele tem essa capacidade de aterramento e de restaurar todo o equilíbrio energético, emocional que porventura tenha sido perdido na etapa anterior. Sim. Então eu final, Essa verticalidade, né, das sim, raízes e de levar, né, de conduzir a gente também para essa espiritualidade, né, mais com a exatamente. energia masculina. É. Aí eu finalizei com o Cedro Atlas e borrifei um hidrolato de Niauli também, que trabalha essa coisa do alinhamento, para todo mundo ficar pronto para a reunião, porque a gente teve uma reunião depois, né? É. Mas, E aí, como é que as pessoas reagem a isso tudo? Elas vêm pois é. embora Olha, e como eu falaram, já vinha fazendo essas intervenções na hora da meditação, não foi uma coisa muito nova, mas foi bem legal. Eu vi que todos se entregaram, a lavanda, né? Tiveram lá um momento, né, de emoção, sabe? Foi bem interessante. certo. É lindo o trabalho de vocês. É. Se alguém quiser fazer perguntas, né, a gente vai lendo. Fique à Tem umas que vontade. passam rápido, mas fiquem à vontade, né? Porque o Eduardo justamente ele traz muito conhecimento. É, quando a gente se apaixona por alguma coisa, né? A gente sempre tem muita alegria em falar daquilo que Sim, sim. traz essa, né? Que entusiasma a gente, que traz essa paixão, assim. E, Eduardo, você ainda. Bom, agora a gente está nesse período, né, entre parênteses aí por causa da pandemia, mas é algo que você faz, que você É, põe como trabalho, né? sim, 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 sim. Sim. Esse trabalho é sempre em grupo que você propõe ou você já Bem, acompanha individualmente e não, eu obteve. faço outra. Bem, eu atendo também, né? Assim, de preferência tendo atendo muitas questões físicas, né? Ah, Eu peço uma ressonância, por exemplo, porque assim, a partir do laudo eu começo a tratar. sim, tá. Então eu faço Através do acompanhamento, né? diagnóstico, você Acompanho. depois faz um tratamento, certo? Sim, sim, sim. Né? Tá. Como é que é essa aromaterapia para Eu tô doido você? para fazer uma nova intervenção no Círculo de Homens, mas assim, tem que estar presencial. Nesse momento não vai Sim, ser é. Mas enquanto isso eu já vou pensando, né? Num A gente tema. ainda não chegou nesse momento em que a gente vai poder dividir, né, compartilhar os cheirinhos através do virtual, mas a gente vai chegar lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Né? E como é que as pessoas. Quais são os resultados para você? Assim, é imediato? Tem pessoas que demoram mais? Tem, Cada um tem tem. seu ritmo, né? Com certeza, Tá. com certeza. Mas o homem tem uma certa dificuldade, né, a lidar com as questões emocionais, né? Eu acho que Certo. está mudando bastante, sabe? Eu vejo lá no grupo, no círculo de homens, nossa, tem algumas pessoas que deram um upgrade assim muito grande, né? Com as Sim, reuniões, sabe? sim. Efeito assim maravilhoso. A gente ainda tem uma sociedade, né, onde o homem não consegue, né, apesar de eu achar que realmente está tendo um movimento para isso, mas ainda é difícil o homem cuidar dele, cuidar das emoções dele, né, de maneira consciente, vamos dizer assim. Sim, Eu acho que em todas as minhas clientes, menos talvez dois, todas as outras são mulheres, né? Então a mulher ela já tem mais essa facilidade, sim. talvez por assumir uma certa fragilidade, vulnerabilidade, de ir buscar ajuda, né? E o homem pela educação, por toda essa essas crenças, né, que a gente acabou adotando, Totalmente limitantes, né? limitantes, eles se fecharam um pouco quanto a isso e agora, Um negócio estereotipado, assim, né? sim, completamente. E por isso que eu achei importante também a gente falar desse sagrado masculino, né? Claro que a gente não fala
só de gênero, como você falou, porque todos nós temos o feminino e o masculino dentro de nós. Mas quando a gente fala de homens, é tão importante, a gente precisa tanto, né, desses homens, não só dentro, mas na vida da gente, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais. E esse equilíbrio, né, esse amor, esse carinho, né, que a gente às vezes não dá espaço no cotidiano para que o homem cuide dele, ou ele abaixa as armas, né? A gente exige muito esse guerreiro sempre pronto, né, para ir à luta, e às vezes ele precisa também desse acolho da fragilidade, da vulnerabilidade, né? Nesse círculo que você faz, né, que você participa, é, como é que é isso com os óleos essenciais, mas como é que esses homens eles conseguem justamente trazer essa parte deles? Precisam se cuidar para aprender a cuidar do outro, sim, sim. Olha, acho que só o fato deles já estarem lá já é meio caminho andado para, por exemplo, aceitar a aromaterapia, entende? Não foi nem um Sim, pouco difícil. Todo mundo topou, todo mundo gosta, sabe? Perguntam quando eu não vou, por exemplo, sabe? Mas aí tem alguém que faz lá, que já está sim, instruído legal. para, né? E assim, e aos poucos o autocuidado, né, com o homem vai ficando mais forte, né, digamos assim, Sim. né? Porque É, da mesma forma que, que a gente se cuida, peraí, eu vou refrasear. É, não, deixa, eu me enrolei aqui o pensamento. não faz mal. É normal, a gente fica, às vezes, com tanta É, coisa, né, querendo falar tanta coisa. Eu trabalhei com alguns homens, né, com aromaterapia, mas também com outras técnicas. Eu não utilizo só a aromaterapia como ferramenta. E na maioria das vezes que os homens vinham, eram sempre porque alguém trazia eles. Ou era mãe, ou era esposa, ou era irmã, né? E muito dificilmente eles vinham porque eles conta não própria. estavam bem, né? Mas de um tempo para cá, isso tem acontecido, né? Onde ele quer sim assumir, né, a paternidade dele, a masculinidade dele, mas ele quer reconhecer essa individualidade, né? E não mais essa coisa que leva todo homem a agir de uma certa forma ou ser de uma outra forma, né? Então ele quer assumir essa individualidade e para isso, claro, ele precisa se entrar em contato, em conexão com as emoções dele. O que eu acho muito legal da aromaterapia é que a aromaterapia ela vai buscar a gente, né? Então, às vezes, quando a gente tem dificuldade para falar, simplesmente, para expor emoções, e às vezes a gente nem sabe bem quais são essas emoções, né? Fica tudo muito complicado, muito mexido. A aromaterapia ela traz, né, com uma delicadeza, pelo menos essa é a minha visão, né? Uma delicadeza de trazer aquilo, aquela emoção para a gente, mostrar, olha, é assim, é isso aqui que você pode trabalhar, né? É isso aqui que está incomodando. E aí fica mais fácil, talvez, para esse masculino, né, entrar em contato. Tá vendo? Caiu aqui. É. Tá ouvindo? Não. Tô. Voltou? Sim, sim. Oi? Alô? Oi, oi, oi. Tá, dá para ouvir. Então, Tá. como é que você sente isso? Porque às vezes, né, você mesmo, né, como você fala que você usa os óleos, Olha, como é eu corri atrás, né? Eu precisei me espiritualizar,
por várias questões, coisas que Sim, aconteceram na minha vida, e assim, e não me arrependo, sou muito grato. E veio junto, com a espiritualidade, a aromaterapia veio junto, sim, definitivamente, né? E sim. assim, era das duas uma, ou era me conhecer de verdade ou não, né? E os olhos ajudam muito a gente entrar em contato, né? Sim, sim. Com questões mais Com difíceis, né? muita, ajuda muito a gente a essa aceitação também, né? Eu acho que a emoção ela vem com uma. Por isso que eu falo com carinho, eu não sei bem como explicar, mas o que eu sinto é que a emoção ela é quase um presente quando ela vem através da aromaterapia, como se a planta viesse para você e falasse: olha, né? Olha para isso aqui, é isso que você precisa trabalhar, né? Você como farmacêutico que tem assim muito mais conhecimento nessa área do que eu, os óleos essenciais eles têm essa capacidade, né? Tanto de ir no denso como no Sim, ir no sutil, né? Então, exatamente. tanto que a gente trata um titri, por exemplo, quando a gente vai matar um bichinho lá, a gente está trabalhando nessa densidade, nessa frequência bem densa, né? E ao Sim, mesmo sim. tempo, se a gente trabalha uma rosa, né, a gente vai estar numa frequência de amor incondicional, enfim, numa frequência muito alta. E nessa minha busca, né, quando comecei a harmonizar com o universo feminino, os olhos me ajudaram muito também, sabe? Sim, Não é à toa que eu fui parar lá na Alquimia da Menopausa, que é um workshop que foi dado por uma professora inglesa chamada Kathy Skipper. Foi ano passado. olha, Assim, pessoa incrível, sabe? E eu já fui com esse propósito, né? E comecei a fazer a formação dela, inclusive, né? que E legal. assim, foi o meu primeiro grande passo, né, com os óleos essenciais, foi a harmonização do universo feminino dentro de mim. Sim, sim. Isso é muito, muito legal. A Andrea que está falando foi incrível. Isso é muito legal, sim. Quando eu falo da formação de farmacêutico, porque, né, a gente trabalha, né, eu não sei bem qual é realmente os estudos na farmácia, mas hoje a gente consegue introduzir essa aromaterapia ou ainda não? Sim, né? Olha, eu faço parte da Câmara Técnica das Práticas Integrativas e Complementares do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. Então, assim, são reuniões periódicas também com farmacêuticos, um da acupuntura, um da fitoterapia, outro do reiki, né, que mostram que o farmacêutico pode atuar com as práticas integrativas, inclusive a aromaterapia. É. Tem uma colega que é aromaterapeuta já há muitos anos, que também é farmacêutica, que faz parte, né? Uhum. E é nesse sentido, sabe? Mas aquela coisa, né? Em relação ao profissional farmacêutico, poucos sabem que nós somos autoridades de saúde, na verdade. Porque Uhum. no Brasil o farmacêutico fica muito escondido, é rotulado como balconista de farmácia. Para mim é uma honra trabalhar no balcão de uma farmácia. Eu adoro ensinar de como usar o medicamento corretamente, sabe? Então é Sim. por isso que eu levanto a bandeira. Não se automediquem com óleos essenciais. Consultem um aromaterapeuta, sabe? Isso é Essa coisa do legal. marketing multinível é um perigo, porque eles querem passar por cima dos terapeutas. Então, é um absurdo isso para vender, única e exclusivamente, sabe? Sim. Então, assim, tem que consultar, não se automedica, porque eles têm um poder, além de ter um poder medicamentoso, eles atuam no campo vibratório, sabe? Tem um poder de ação muito maior do que a gente imagina, Sim. né? Então, assim, eu Com sou a favor da consulta sempre, do uso consciente, digamos assim, né? Organizado não, consciente mesmo, Consciente, é. né? E ainda mais, né, Eduardo, que é aquela história de alopatizar a aromaterapia, né? Exatamente, medicalizar tudo.
né? Eu, como terapeuta A holística, professora Maíra chama de alopatia aromática. é, a gente tem que olhar para o indivíduo, né? Então não dá para ficar, por exemplo, trabalhando com o gerânio. Vamos pegar o gerânio, porque foi o óleo essencial que você trouxe, né? Numa história de menopausa, por exemplo, né? O gerânio é maravilhoso, mas vai servir para todo mundo? Às vezes não. Às Não, vezes a gente não vai conseguir trazer uma resposta que a gente deseja para uma tal pessoa, porque ela tem um com histórico, ela certeza, é com uma certeza. história diferente, né? Sim. E o gerânio ainda tem um mito em cima do gerânio, que o gerânio não é estrogen-like. Ele não Não, atua como estrogen. Não, não. A erva doce, sim. O anis estrelado, sim. Os óleos estrelada, que sal, contêm anetol, é, entende? Esse, sim, a salva de clareia, talvez. é, Mas o gerânio, não. Entende? pois é, Então, assim, existem muitos mitos em cima dos óleos essenciais também, que é necessário você, sabe, no caso, consultar alguém que tem essa informação precisa para poder fazer o uso correto. sim, com certeza. Né? O que eu falo também, assim, bom, quando a gente vai pegar, sei lá, um resfriado, né? Mas porque já me perguntaram isso, por que que você escolhe tal óleo essencial para uma pessoa e um outro para outra pessoa? E todas as duas estão espirrando, estão com febre, porque Pois é. são duas pessoas diferentes, né? Então é Porque sempre não é legal para quê, é para quem. para quem, exatamente. Então, isso é bem interessante e por isso mesmo a gente não pode ter essa ideia alopática da aromaterapia, De forma alguma. do jeito que você está falando, né? Por isso que eu falo. A gente não vai poder conter isso. É a minha opinião, né? Porque justamente existe esse marketing, né? Multimídia, né? Empresas que estão aí para vender o produto, da mesma maneira que a gente encontra nos lobbies farmacêuticos, né? Onde os Sim, laboratórios sim. eles querem vender. Eu venho de um país onde não tem propaganda de remédio. Aqui no Brasil a gente tem propaganda de remédio, né? É uma banalização Né? completa Banalização, do exatamente. uso dos medicamentos, né? Não tem muito como conter isso, mas nós podemos estar sempre alertando as pessoas que elas têm sim que tomar cuidado, mesmo se é só para sentir um cheirinho. É como botar, por exemplo, no ambiente, né, um óleo essencial no ambiente. As pessoas às vezes vão comprar aqueles aparelhinhos e vão colocar o dia inteiro o óleo essencial. Eu falo, não precisa saturar o ar de óleo essencial. Nossa, e satura o próprio corpo, né? Isso é o pior. Né? Então, Aí o óleo começa a não fazer efeito ou faz um efeito paradoxal. É pior exato, ainda, né? Aí, assim, isso gera uma série de complicações, cai na mídia e começa, né? né? Exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado de não, o menos é mais, né? Com certeza. Uma gota de um óleo essencial é muita coisa. Muita coisa, né? E tem plantas, claro, né, que são aromáticas, que são tóxicas, né? E que não são para. Coejo é perigosíssimo. Pois é. Então a gente tem que ter cuidado e sempre perguntar. Eu estou sempre disponível para responder, mas às vezes, quando as pessoas querem dicas, né? Eu falo, olha, gente, aí tem que ter uma anamnese, então tem que ter uma consulta, porque eu não Com posso certeza. falar assim, seria irresponsável da minha parte. Mas nem todo mundo faz assim, né? Eu digo que não impossível, mas eu acho que é difícil a gente conter, porque ao mesmo tempo a aromaterapia ela está ganhando esse espaço e a gente acha isso, eu pelo menos acho isso muito legal, né? Dela tá ganhando esse interesse, vamos dizer, de uma maneira geral. Nesse momento, por exemplo, a gente hoje não tem muita coisa para falar para as pessoas em relação à pandemia, ao Covid, né?
Com a aromaterapia, a gente tem já algumas maneiras de se proteger. Então, Sim, eu acho interessante, e mais do que interessante, a aromaterapia ela está ocupando um espaço que é dela, né? sim. Mas é necessário que a gente tenha cuidado, né, para que não haja esses probleminhas. Eu tenho uma anedota que eu vou contar para você. Eu acho que foi para a Liz que eu contei uma vez que quando eu comecei a. Eu tinha um comércio na França, né? Eu morei 30 anos lá e eu comercializava óleos essenciais do meu professor, o Pranaroma, que é do professor Bodu. E no começo a gente não encontrava do jeito que a gente encontra hoje em todas as farmácias. Óleos essenciais era ainda coisa meio de hippie, de, né, da pessoal meio assim doidinho, que nossa. E na época, começou a pegar assim, todo mundo começou a se interessar pelos produtos naturais, o orgânico que veio e tudo mais. E aí as farmácias começaram a se interessar e os laboratórios farmacêuticos também, né? E começaram a falar muito mais, mas sem dar a informação para a pessoa. Então eles começaram a vender na farmácia e uma senhora estava muito ansiosa, muito nervosa, e a moça falou para ela, olha, óleo essencial de lavanda para a senhora ficar bem. E o que que ela fez? Ela pegou o vidrinho de óleo essencial e ela tomou o vidrinho de óleo essencial, Inteiro? todo Ó, assim, e caiu para trás, imagina. né? Então é assim, é esse cuidado que a gente tem que ter, porque as pessoas não têm, às vezes, realmente noção, né? De como tomar, de que uma gotinha são, às vezes, 200 xícaras daquela planta, né? Se não mais. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Mas, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, na França, na Europa, de uma maneira geral, a gente encontra em qualquer farmácia, a gente encontra em venda livre os óleos essenciais, né? Só que tem esse trabalhinho de formiga atrás para ser feito. Olha, Sei. cuidado, né? Pergunta, é, faça uma consulta, né? E Uhum. você, Eduardo, você dá essas consultas, então você trabalha muito a nível físico, Sim. mas também a nível Mas, energético. olha, eu converso com médicos, né? Assim, tô sempre Uhum. conversando, me perguntam alguma coisa, até porque eu compro livros escritos por médicos também. Então, Sim, assim, tem muito pouco, né? Em termos de ensaios clínicos, não tem quase nenhum, né? hum, sim. Mas tá, acredito que nem sei se vai ter, porque assim, o que que o ensaio clínico mostra? Ele mostra a eficácia clínica de um determinado óleo para mostraria a eficácia clínica de um determinado óleo para uma questão específica. Uhum. Como cada um é um, eu não sei se vai ter muito ensaio clínico, sabe? Sim, tem alguns que foram feitos, né, na Alemanha, na França também. Quem trouxe muita informação dos óleos essenciais foi o Dr. Valné. O Dr. Valné era um médico que trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial e ele aproveitou, entre aspas, né, justamente não ter condições naquela época e os soldados estarem feridos, e ele praticou a aromaterapia com essas pessoas. E ele escreveu alguns livros depois, né, contando as experiências dele. Ele popularizou, entre aspas, a aromaterapia na França, né? Aqui a gente tem uma certa dificuldade, não tem muito estudo, né, escrito em português, mas a Não. gente está chegando lá. Mas tem bons livros, viu? A editora Laszlo tem livros É, maravilhosos. sim. E é muito legal esse trabalho que você faz também de atuar com os médicos, né? Porque assim, não dá para a gente ficar falando, ah, não, mas a Mas medicina não. eles Não, são muito reticentes ainda, sabe? ainda. A própria classe tem um grupo lá dentro que é contra, que joga contra. Então, assim, acredito que ainda não vai ser agora que eles vão Que a possam coisa adotar óleos como protocolos, por exemplo, sabe?
Mas tem também, Eduardo, uma coisa bem legal que está acontecendo. Eu sigo porque eu fui aluna do Joel Aleixo da Alquimia, né, lá em São Paulo, né? E o Joel ele faz florais, né, alquímicos, mas ele também trabalha com um pouco de aromaterapia. E eles entraram agora em hospitais públicos em São Paulo. Então, assim, existem médicos, talvez São Paulo seja um pouco mais aberto do que o Rio, porque tem essas diferenças de estado para estado aqui no Brasil, mas eles conseguiram entrar e eu acho isso maravilhoso, porque a partir daí, né, a gente vai conseguir pouco a pouco fazer essa partilha, né, de conhecimento. Não é que um seja Brasília, do outro. Brasília já teve uma destilação Sim, recentemente, com, né, no ano passado, com Billy, não foi? Eu acho que eu vi e com o Romeu Cunha, e com Romeu. E, numa unidade básica de saúde, Dr. Marcos Trajano, se eu não me engano. então Né? Tinham vários existem, aromaterapeutas é, também presentes. existem alguns médicos que estão mais abertos, e é esse trabalho de É, formiguinha, a gente vai chegar lá. Eu acho que vai chegar um momento, eu pelo menos espero, que a gente não precisa ficar de um lado ou de outro, né? Como o masculino e o feminino. A gente é é, tudo isso, né? A gente é essa medicina maravilhosa que parece, trouxe tanta coisa boa pra gente, e a sim. nossa medicina natural que tá aí, a mãe terra desde sempre. E a gente tem que se unir, né? Que não veio para substituir De jeito a nenhum. medicina tradicional de forma alguma, ela veio para ajudar, né? Veio para ajudar, para agregar, né? Com toda Essa certeza. reconciliação, conciliação como o feminino e o masculino, né? Se a gente Sim. pudesse falar aqui, o feminino seria um pouco mais essa medicina natural, né? Porque vem dessa sabedoria ancestral, né? Da Mãe Terra. E o masculino que é mais né, no mental ali, que seria mais essa medicina científica. Mas um não substitui o outro, um não é melhor que o outro, e entrar, né, em equilíbrio esses dois seria maravilhoso, vai ser maravilhoso, eu acho que a gente está Sim, com caminhando para certeza. isso, né? Isso fala também desse masculino e desse feminino dentro da gente, que precisa também desse equilíbrio, né? Muito legal. E aí, depois que isso tudo passar, então você continua fazendo os seus grupos. Sim, sim. Nesse momento a gente está se reunindo, né, lá no círculo uma vez por semana. E assim, obviamente não tem nenhuma dinâmica aromaterapêutica porque não tem como, né? É, Sim. é, mas eu não sei se existe alguma previsão de poder voltar a ser presencial, né? De qualquer maneira, eu já estou pensando aqui numa próxima intervenção temática, assim, um tema interessante, né? Na verdade é assim, é um tema, a partir desse tema você traz óleos essenciais para trabalhar É isso. isso que eu estou querendo fazer agora, né? Quando eu fiz a intervenção depois da constelação familiar que teve lá, foi uma sessão de relaxamento e aterramento só. Sim. Obviamente, no relaxamento, houve a possibilidade de conexão com o corpo emocional de cada um por conta do óleo essencial de lavanda que tava em jogo, né? Hum. Mas numa próxima oportunidade que eu tiver, com toda certeza vai ser uma intervenção temática, entendeu? Já tem aqui umas Legal. coisas na minha cabeça aqui. Muito Né? bom. Muito bom. Nossa, maravilhoso. É um trabalho maravilhoso, esse trabalho mesmo de reconexão, né, com o masculino. Mas você falou que nesse grupo, na verdade, ele é aberto a todo mundo, é isso? Sim, qualquer um pode chegar lá, Tá, né? Qualquer um muito pode chegar. legal. É bacana ouvir o Eduardo falar tudo isso. Não passou, Então, foi errado. mas definitivamente o mais difícil, eu falo porque por mim, acredito que para os outros também, é a conexão com o corpo emocional, sabe? Sim. É o mais difícil, né? Pelos estereótipos, por tudo, né? Uhum. Sim. Aí a aromaterapia vem como uma bênção para ajudar a, a quebrar essa demanda, sabe? Digamos assim.
É. E você sente assim que porque assim a aromaterapia você utiliza, né? Sai, tá perguntando, a Liz está perguntando, grupo aberto para mulheres também? Não. Não, O Círculo de Homens é um grupo para homens. é um Eu círculo acho que de. até teve um dia que teve uma situação temática que possibilitou de virem mulheres, mas foi uma Tá, vez só. Eu não estava tá, nem presente. Tá? certo. Grupo de homens. A gente tem mais 10 minutinhos. E o que que eu ia perguntar para você? Porque assim, quando você traz a aromaterapia, né? Ela vai trazer essa emoção à tona, mas aí depois essa emoção ela também pode ser transmutada por um outro óleo essencial ou pelo mesmo? Como é que é o teu Ah, trabalho? Sim, sim, tá, sim, sim. Com toda certeza posso fazer isso, né? certo, Eu sempre começo, meio e fim. Eu termino com aterramento para garantir que todo mundo vai estar com um equilíbrio energético, emocional restaurado, né? certo, Mas até lá, eu posso fazer várias coisas, né? Várias intervenções com propósitos diferentes, sim. entende? E já Por assim, exemplo, comigo, né? A, recentemente eu estava inalando salves clareia pelo poder sedativo, né? Deu super certo. E eu comprei uma salva de boa procedência, sabe? Da França, assim, uma delícia o cheiro. É, mas eu não consegui entrar em contato. Aí eu fiquei pensando, será que pode ser um bloqueio também, como assim como tinha com o gerânio, uhum, né? Mas assim, não é hora de vasculhar isso, né? Tem outras questões que eu tô agora resolvendo, tô vendo, né? Tá. né? E assim, você tem a experiência de utilizar, por exemplo, um óleo essencial e obter uma resposta imediata? Ou de ter um assim um declique? Adoraria Olha, participar desse seu trabalho, Eduardo, o parabéns. óleo, o óleo de canela recentemente me deu um clique, né? Eu comprei, eu também tenho um livro meu que é de cabeceira, que é o livro da Débora Eidson, né? Cura vibracional. E ela fala que a canela remete a gente a processos que você se escraviza, Olha só né? que engraçado, ó. Ele é em francês, mas é dela. Cura Ah, vibração. tá. É maravilhoso esse livro. E, Coincidência, hein? Porque a gente não tinha falado, ele estava aqui na minha pois é, frente. pois é. Gostoso, é. E ela fala da canela. A canela, em uma semana que eu inalei, eu falei, chega, não precisa nem mais agora. Eu já vi vários processos que eu estava ligado Sim, automáticos e que estava naquela mesmice, sabe? O óleo foi rápido. ele te deu logo Uhum. Sim, te deu sim, a sim. chacoalhada E, necessária para você e a conseguir. nível físico é muito fácil isso acontecer, né? A erva baleeira, você está com uma questão ou muscular ou tendinite, uma coisa assim. Ela, em geral, resolve. Eu não posso generalizar, mas em geral resolve, né? Então, assim, a nível físico é bem mais fácil de você Sim, fazer uma busca e resolver a questão. A nível emocional é bem individual, né? bem, é cada um, né? Eu É, pergunto sim, porque eu fico o tempo todo usando, né? Às vezes eu tenho até cuidado para não misturar muito, porque e isso é uma questão que às vezes vem para mim. Regina, mas eu tenho necessidade de todos os olhos quando eu começo a falar. E às vezes a gente acha que a gente tem que usar todos eles, né? E aí é que o olhar de um aromaterapeuta é muito legal, né? Porque às vezes a gente está tão emaranhado com aquelas emoções que a gente não vê o óleo essencial que pode ajudar, né? sim, sim, sim. Mas para mim, quando eu utilizo, eu tenho uma resposta imediata. É muito bom. Aí é claro que é o ritmo de cada um, né? Mas A lavanda, por exemplo, não me relaxa. É, lá quando eu fui fazer o curso Aroma Nidra, com a professora sim, Maíra, é, o óleo que me relaxou de verdade foi o vetiver, né? espera. Esse realmente talvez tem vários motivos, né, que possam explicar.
Aí é cada um, a gente só tem mais É. 5 minutos. Olha, todo mundo fala muito da lavanda. A lavanda não me relaxou, A ela me lavanda deixou não, pensando mais ainda, a sabia? lavanda não traz Eu a adoro o cheiro, mas não me relaxou plenamente. Ah, a Rosana está falando da lavanda, me ajudou muito. A lavanda ajuda muito muitas pessoas. Tem pessoas que não conseguem dormir com a lavanda, né? Que falam, nossa, essa coisa eu já tentei e não aconteceu. Eu, por exemplo, tenho um óleo essencial que eu adoro para me relaxar, é o manjericão. Eu Nossa, ele é trabalho ótimo. Ele é rico em linalol. com manjericão. Se eu estiver muito estressada, eu vou trabalhar com manjericão. E, portanto, é um óleo essencial também que vai trazer uma certa tonificação, né? Uma certa. é, ele determina, ele te dá um impulso, né? Mas ele relaxa também. Para mim, é o óleo essencial do guerreiro, é o óleo essencial do guerreiro tranquilo, né? Cada um tem a sua. É. Gente, olha, a gente só tem mais 5 minutinhos, né? Falar de aromaterapia é uma coisa maravilhosa. Pode ficar aqui, né? A gente pode ficar aqui batendo papo, né? Pena que a gente não tem os vidrinhos para trocar como a gente fez naquele dia, né? Pois é. Mas em breve a gente vai conseguir fazer um encontro desses lá no espaço Filha da Terra, né? Que é em Copacabana. Maravilha. A Lígia conhece, você não foi lá, tudo aconteceu tão Deixa eu ver. rápido que a gente, né, teve que ficar em casa. Mas vai ser muito legal quando a gente puder se encontrar de novo e dividir esses cheirinhos maravilhosos, esses aromas maravilhosos da aromaterapia. E eu te agradeço demais por ter Muito, aceitado. eu que te agradeço, viu? Gratidão imensa. E agradeço a todos os presentes também, quem perdeu o tempinho para nos assistir, assim. Sim, muita gente aí que falou que adora o seu trabalho, que é Pô, tá muito legal bacana. te ouvir falar, né? É, a Paula falando, façam outra live na semana que vem. Estamos sempre juntas, estamos sim. É, depois, quem sabe a gente não faz outra parceria, né? Sim, sim. Eu adoro fazer parceria, porque eu acho que é isso, cada um traz um pouquinho do que conhece e esse pouquinho se torna um muitão quando tá todo mundo junto. Não tem ninguém que sabe mais do que ninguém, o que seja melhor, o que seja, enfim. O negócio é somar, né? O negócio é somar, exatamente. Então, em julho, eu começo a propor alguns encontros que vão se chamar justamente encontros e partilhas, para a gente falar da aromaterapia, mas da aromaterapia de uma maneira simples. Eu não tenho essa linguagem científica, apesar de eu ter estudado com o professor Bodu, que é um farmacêutico. Eu não Entendi. tenho, porque eu sou mais holística mesmo, eu sou mais essa coisa da curandeira, né? É assim que eu gosto de trabalhar com essa intuição e aí as coisas vão vindo, então eu tenho dificuldade de botar quadradinho em tudo que eu faço, né? Essa disciplina. Minha amiga Karina aí que fala disciplina é importante, mas bom. Mas aí talvez a gente faça até outras parcerias. De qualquer jeito, eu te agradeço muitíssimo por você ter compartilhado esse teu círculo de homens aqui com a gente. Nem sempre é fácil Mandar de um falar. abraço para todo mundo de lá, pro Leandro, pro Ricardo, pro Wagner, pro Vini, É. pro Davi, Então, pro eles Júlio, Eles para que todos eles. falaram aí, né, que foi muito bom, que deram essa testemunha, né, deles de ter sido pego pela aromaterapia, porque a aromaterapia ela vai lá, busca a gente e depois a gente não sai mais, só tem 1 minuto. Beijo, beijo em todos Muito grande. e até a próxima. Tá certo. Obrigada, Eduardo. Tchau, tchau. Ó, o vídeo fica gravado, gente. Aí quem quiser assistir depois, quem não pôde, quem quiser rever, vai estar lá no YouTube, no nosso canal.